Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. É uma honra aqui estar recebendo o lançamento desse livro, que, na nossa opinião, dialoga com temas essenciais da atualidade brasileira, da política e das nossas instituições. Então, a gente é muito grato em receber essa conversa. Deixar o registro aqui a editora Contra a Corrente, o Rafael Valim. Mais uma vez, muito obrigado aí por trazer para a Tapera esse importante acontecimento, evento aqui. Vou passar a palavra para o Fábio, que vai fazer a introdução aqui. Obrigado, gente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Kest, eu sou um dos organizadores, junto com o João, desse livro que a gente está lançando hoje. A nossa ideia, no começo, foi o seguinte: a gente percebeu que os livros que tinham no mercado sobre Lava Jato, que estavam discutindo a Lava Jato, ou eram feitos por jornalistas, que contavam um pouco a história, ou feito por alguns membros da própria equipe do Lava Jato, e alguns livros sobre as sentenças, de advogados a sentenças. Não tinha nenhum esforço, nenhuma tentativa de entender a Lava Jato do ponto de vista da ciência política, das ciências sociais, de uma maneira geral. Então, conversando com o João, a gente teve a ideia de também não tentar uma explicação tão global, mas a gente provocar especialistas para pensarem a Lava Jato a partir das instituições que eles são especialistas. Então, o livro foi organizado da seguinte forma: a gente convidou um professor, que na verdade acabaram virando 2 artigos, para discutir Lava Jato e Judiciário, um artigo Lava Jato e Polícia, um artigo Lava Jato e Ministério Público, outro artigo Lava Jato e Economia, Lava Jato e Imprensa, Lava Jato e Opinião Pública. Ou seja, a gente convidou especialistas a pensarem a Lava Jato, como a Lava Jato impactou essas instituições e como essas instituições impactaram a Lava Jato. Então, essa era a nossa proposta. A gente convidou pessoas que trabalham já com a área, alguns escreveram sozinhos, outros vou ver que escreveram com equipes. Então, é um trabalho que dialoga com o que está acontecendo agora, o que é sempre uma dificuldade das ciências sociais, porque você discutir coisas que estão acontecendo sem elas terminarem tem essa dificuldade, mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Os professores que se toparam, aceitaram o convite, fizeram trabalhos muito incríveis. Vocês vão ver que o livro tem muitos dados, muitas informações, mas é um livro acadêmico, né? Não é um livro de militância, vamos dizer assim. A gente fez um trabalho acadêmico, eu acho que de boa qualidade. O professor Beluso escreveu sobre economia, uma pena que ele não está aqui. Aliás, foi o capítulo que a gente teve muita dificuldade, porque, para localizar, a gente ficou muito feliz com o professor Beluso topando, porque os economistas ficaram mais reticentes em escrever sobre o impacto da Lava Jato na economia, embora eu e o João a gente acreditasse que a Lava Jato teve consequências econômicas, sim, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde a gente mora. É visível, mas, por algum motivo, vários ficaram um pouco temerosos de escrever sobre isso. Então, a gente pensou em organizar assim, fazer essa fala bem introdutória, bem geral agora. Aí o João vai falar especificamente sobre o capítulo dele, que é bem legal, que é sobre a Lava Jato e a imprensa, né? E depois eu falo do capítulo que eu escrevi junto com uma professora da UFMG sobre o Ministério Público. Eu fui mostrando como é que mudanças institucionais ao longo do tempo permitiram o Ministério Público a ter essa atuação tão forte, tão presente na Lava Jato. Então, a gente começa com o João, e depois eu falo um pouquinho e a gente abre para as perguntas. Okay? Obrigado, e obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado, Fábio, pela introdução generosa. Bom, eu sou, além de organizador do livro, autor do capítulo sobre mídia e Lava Jato, junto com a Natasha Bacchini, que está aqui, acabou de entrar, e o Eduardo Barbabella. E a ideia do capítulo, obviamente, é refletir sobre o impacto da Lava Jato na mídia, mas não só sobre isso, mas também sobre o impacto da mídia na Lava Jato. Ou seja, nessa relação de troca que houve entre a grande mídia brasileira, a grande imprensa, e a Operação Lava Jato. Mas eu sou o tipo do cara assim que eu não gosto de apresentar as coisas que eu já fiz, eu sempre gosto de preparar uma coisa um pouquinho diferente. Então, eu preparei uma apresentação para vocês que é um pouquinho diferente do que está no livro, né? E é uma reflexão mais geral sobre o que eu estou chamando de uma mudança de paradigma, né? Na grande mídia brasileira. Você não tem aquele passador, né? Tá.
Eu não me apresentei primeiro. Bom, meu nome é João Ferri Júnior, eu sou professor de Ciência Política do IESP, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou coordenador do Manchetômetro, que é um site que faz o acompanhamento da grande mídia, da cobertura que a grande mídia faz da política e da economia no Brasil. www.manchetômetro.com. E aí, a ideia, na verdade, dessa apresentação não é uma provocação, mas é defender a hipótese que, com a Operação Lava Jato, houve uma mudança de paradigma de relação da mídia com a política no Brasil. Né? Que mudança de paradigma? Ou seja, uma mudança do modus operandi, vocês queiram, para não entrar muito assim nesse conceito de paradigma de uma maneira muito estrita. Não quero entrar na discussão filosófica sobre o conceito de paradigma, com Thomas Kuhn, nada disso. Se vocês quiserem, a gente pode até discutir sobre isso. Mas a questão é a seguinte, mudou o modus operandi, ou seja, mudou a maneira como a mídia se relaciona com a política no Brasil. Né? Então, a gente tem um paradigma antigo, na qual a imprensa, pelo menos desde a Nova República, né, apoia claramente a grande imprensa, que eu digo, quando eu estou me referindo à grande imprensa, Grupo Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, Isto É, né, são esses meios de comunicação que produzem a maior parte do conteúdo jornalístico que as pessoas leem no Brasil, né, e que, portanto, têm um impacto sobre a opinião pública. E dominam vários meios, além disso. Dominam meios como impressos, televisão, cabo, portais informativos de internet, quer dizer, estão muito além dos jornais impressos. Né? E o paradigma antigo é um paradigma na qual a imprensa, basicamente, tinha, e esse é um grande problema no Brasil, porque a mídia, ou seja, a comunicação pública, é dominada por um número pequeno de grupos que se concentram num lugar muito estreito do espectro ideológico, que é a centro-direita. Né? Então, a mídia que defende sistematicamente uma política, uma agenda neoliberal, né, de diminuição do Estado. Né? E, do ponto de vista eleitoral, mais especificamente, apoiava, eleição após eleição, candidatos da centro-direita, direita ou centro-direita. Né? Mas isso foi uma constante durante a Nova República. O que é o paradigma novo? O paradigma novo, eu acho, é uma relação, ou seja, uma maior independência da mídia em relação aos partidos políticos que ela tradicionalmente apoiou. Né? E uma troca desse apoio, não só, na verdade, não é uma mudança da agenda, que não é só neoliberal, mas é uma aposta firme nessa agenda de criminalização da política, né? Por meio de uma aliança da grande mídia com setores da burocracia do Estado, maiormente setores do Ministério Público e do Judiciário. Então, é esse o paradigma novo, uma coisa que não existia antes e que passou a existir a partir da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato foi fundamental para redefinir essa relação. Né? Você passa para mim, por favor. O que é o paradigma tradicional? Qual que é o percurso histórico deles? A gente sabe que a relação histórica que a grande mídia brasileira tem com a política, né, não começou, obviamente, com a Nova República. A gente pode traçar para o período do Getúlio, por exemplo, particularmente depois ou seja, período democrático 45, 64, né? Primeiro com Dutra, depois com Getúlio, uma mídia que se constituiu como inimiga ideológica do trabalhismo. Né? Isso atravessou todo o período democrático, com exceção de um órgão de mídia que era financiado pelo Getúlio, todos os outros eram contrários ao trabalhismo, inclusive que eles chamavam populismo na época. Depois, a maior parte dessa mídia apoiou o golpe contra o João Goulart, o golpe militar, e apoiou a ditadura militar que então se instaurou. Então, a gente teve, durante todo esse período, a gente tem uma tradição, né, dessa mídia, dela ser, assim, mormente uma mídia conservadora, antipopular e antitrabalhista. Bom, próximo, por favor. O que acontece na Nova República? A gente tem o processo de democratização do Brasil na década de 80. Né? Na primeira eleição presidencial, a gente já tem os grandes meios de mídia, muitos deles que, inclusive, apoiaram as diretas já, a Globo, de uma maneira muito reticente, mas outros sim, embarcaram num projeto de apoiar Fernando Collor contra o candidato de então, que já era o Luiz Inácio da Silva, do PT, era o PT. Né? O que eles produziram? Que são casos assim, icônicos, referência na tradição acadêmica de estudos de mídia.
o escândalo do sequestro de Abílio Diniz, que foi uma construção midiática, que foi culpado no PT, foi jogada essa culpa no PT, né? E a edição do Jornal Nacional, às vésperas do segundo turno, né? Manipulada para tentar dar a vitória ao Collor, que de fato ocorreu, né? Desde a eleição de 89 até a eleição de 2014, né? Você teve a mídia sistematicamente trabalhando durante os períodos eleitorais, apoiando candidatos contrários aos da esquerda, que foram basicamente todos do PT. Tirando o Collor em 89, todos os candidatos apoiados pela mídia durante as eleições foram do PSDB, até 2014. Como esse apoio se dava? Esse apoio se dava basicamente por meio do viés da cobertura. Então, para o candidato apoiado, ou era uma cobertura benevolente ou uma cobertura meramente descritiva ou neutra, enquanto que para o candidato da centro-esquerda, da esquerda, do PT, eram escândalos, notícias fabricadas, fake news não é uma coisa que foi criada agora nessa eleição, né? A bolinha de papel do Serra, o sequestro do Abílio Diniz, né? E várias outras notícias, se você for fazer um garimpo, estudar isso, existia já uma tendência, fake news existe, na verdade, desde a Revolução Francesa. Isso não é um problema de meio, não é um problema de conteúdo, mas que seja. A mídia brasileira já fazia isso. E esse viés, exploração de escândalos, maiormente, a gente mostra bastante. Se vocês visitarem as páginas do Manchetômetro, vocês vão ver o desequilíbrio total da exploração de escândalos durante períodos eleitorais. A gente tem, particularmente para 2014 e para a eleição de 1998, né, comparando PT e PSDB, essa é uma diferença de mais de 10 vezes artigos explorando escândalos contra o PT do que contra o PSDB. Né? Não que não houvesse escândalos contra o PSDB, eles só não eram explorados pela mídia. Você pode. E aí, esse paradigma durou por muito tempo, né? Mas ele começa a se transformar, eu acho, a partir de 2006, né? Com o chamado escândalo do Mensalão, que é, por sinal, uma marca criada pela mídia. Né? Esse nome Mensalão é um nome que foi sacramentado pela própria mídia. E aí eu acho que começa a se formar um novo padrão de relação. Primeiro, uma aliança com o judiciário. O judiciário, se vocês acompanharam a cobertura midiática até então, era tratado como uma elite de funcionários públicos que ganhava muito e geralmente muitas vezes estava envolvido em escândalos de corrupção. Né? Ele passa a ser tratado com uma ótica totalmente diferente. E o Ministério Público, que praticamente era invisível na mídia, também passa a ser tratado de uma maneira positiva e ser muito noticiado. Né? E começa, ao mesmo tempo, uma campanha de criminalização da política, tendo o PT como centro. Né? O Mensalão, o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, ganhou vários desses chavões. Né? O PT é uma quadrilha no poder, Lula é o chefe da quadrilha, corrupção, o PT é uma forma de corrupção, implementou uma forma de corrupção para se perpetuar no poder. Todas essas narrativas que a gente vê eclodir na eleição de agora, né, do Bolsonaro, e que foram usadas de maneira extremamente intensa na campanha do Bolsonaro e de maneira extremamente radical, já estavam sendo costuradas, sendo produzidas a partir do escândalo do Mensalão. Então, é uma narrativa, um enquadramento, né, que já começou a se construir desde então. Próximo, por favor. O que mais a gente tem? Uau, subiu o volume. Joaquim Barbosa como herói da República, não é verdade? Por quê? Porque responsável por colocar os petistas na cadeia. Né? Fazendo o quê? Isso que é mais impressionante, eu acho. Fazendo uma reversão da tradição jurídica brasileira, garantista, ao adotar a doutrina do domínio do fato. Ou seja, a mídia brasileira apostou, na verdade, na corrosão da tradição garantista do Brasil, que era uma das coisas melhores que tinha do judiciário brasileiro, da tradição jurídica brasileira. Né? Por quê? Porque servia esse projeto político de colocar o PT na cadeia. Né? Próximo, por favor. Em 2013, e isso foi o Mensalão, basicamente, né? O Joaquim Barbosa. E é lógico que o Mensalão, ele, como toda a cobertura midiática, ele segue os períodos de ativação. Então, como você tem o período de acusação, de julgamento, e entre isso ele desaparece um pouco. Mas ele é sempre, nossos estudos mostram que ele foi usado em todas as eleições desde 2006, de maneira muito forte. Mesmo em 2010, que não estava muito ativo, ele foi bastante usado.
Em 2013, a gente também tem um próximo passo disso, né? Você tem o reenquadramento das manifestações de rua como manifestações contra a corrupção, feita pela mídia também, né? Contra o sistema político, contra a Dilma e contra o PT. Então, se você faz, eu tenho um estudo sobre isso, se você faz um estudo seguindo a cobertura midiática, você vê que a mídia começa a enquadrar as manifestações de 2013 de uma maneira que chama paradigma de protesto. Isso você vê em mídias não só no Brasil, no mundo todo, que é chamar o protesto como baderna, coisa de irresponsáveis, tudo isso é tradicional no Brasil, né? É a maneira como eles tratam MST, MTST e tal, e também foi em 2013, se vocês verem, no começo. Só que, aos poucos, eles reenquadraram a coisa como ser, não, uma juventude que está agora descobrindo a política, descobrindo e agora lutando contra a corrupção, e virou essa coisa contra o establishment político, e particularmente contra o PT. Ao mesmo tempo, você tem o surgimento dos movimentos de direita, da nova direita, né, que, na verdade, encamparam esse enquadramento antipolítica e anti-PT que a grande mídia já tinha produzido, né? Ele se encaixa muito bem nisso. E não só isso, né? A gente viu, por exemplo, Pondé, Kim Kataguiri e outras pessoas desses movimentos virando colunistas de Folha de São Paulo, por exemplo, ou escrevendo artigos para o Estadão. Essas pessoas entraram no mainstream, né? Então, houve assim uma relação de mutualismo, vamos dizer, entre a mídia e essa nova direita. Além disso, a nova direita se servindo já de um caldo cultural que tinha sido criado antes, né? E esses grupos de nova direita defendem o quê? Neoliberalismo econômico, que é uma coisa também, diminuição do Estado, também coincidente com a agenda midiática de anos, criminalização da política e antipetismo, né? Vocês veem que tem a coincidência é muito grande para ser ignorada. Próximo, por favor. E aí entra a Operação Lava Jato de 2014, no ano eleitoral de 2014, começa em fevereiro, que é o ano eleitoral mesmo. Ela teve um papel importante na disputa eleitoral, mas não suficiente para derrotar a Dilma, né? Não suficiente para evitar que ela ganhasse. Logo após a vitória da Dilma, no entanto, você tem uma negação da imprensa de conceder qualquer lua de mel à Dilma, muito pelo contrário, né? A imprensa elevou a negatividade da cobertura de uma maneira absurda. Vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é um gráfico do manchetômetro, né, na qual estão plotadas as notícias de capa e das páginas de opinião de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, e todas as notícias do Jornal Nacional sobre política. E elas estão codificadas como contrárias a esse governo federal, governo Dilma aqui no começo, certo? Contrária, ambivalente, favorável e neutra. Presta atenção só em neutra e contrária, porque as outras são quase desprezíveis. Como vocês podem ver, aqui nós temos um período eleitoral. Então, no período eleitoral, a Dilma recebia uma quantidade de contrárias para neutras, que é o que conta, mais ou menos 2-1. Né? Bastou ela ganhar a eleição aqui, o número de contrários do governo federal, que dizem respeito à Dilma, né, pularam aqui para quase o dobro. E 2 meses, 3 meses depois, dobraram de novo. E se mantiveram num patamar altíssimo. Ou seja, aqui a gente tem, em 4 meios, quase 500 matérias contrárias por mês, né? 20 por dia. E o que acontece aqui, gente? O que vocês acham? Essa queda abrupta aqui. Não é exatamente o impeachment, foi a saída da Dilma quando foi acatado na Câmara dos Deputados, ela foi obrigada a se afastar. Com o afastamento dela e o Temer assumindo, os contrários do governo federal simplesmente caíram e ficaram super baixas, inclusive abaixo até das favoráveis, que é uma coisa que quase não tem, né? Por um período de quase 1 ano. Né? Ou seja, maior evidência de viés midiático impossível, uma vez que a economia não melhorou, o governo Temer tinha problemas seríssimos de legitimidade, escândalos de corrupção envolvendo ministros do governo, um atrás do outro. Ou seja, razões para o governo ter uma cobertura negativa havia e muitas, mas de fato não houve a cobertura negativa correspondente. E agora eu vou mostrar para vocês um gráfico dessa cobertura negativa,
o quanto de Lava Jato tem nela. E aqui eu plotei a curva da Lava Jato junto com a curva do governo federal. Dê uma olhada como a cobertura negativa do governo, ela está completamente, ela é correlacionada, como se diz em estatística, à própria cobertura da Lava Jato. Ou seja, ainda que a Dilma não tenha sido acusada diretamente de estar envolvida na Operação Lava Jato, né, as matérias sobre a Operação Lava Jato frequentemente citam o governo federal e são negativas em relação ao governo federal. Né. Ou seja, a Lava Jato teve um papel fundamental na corrosão da legitimidade do governo Dilma. Tá? Ainda que depois que a Dilma tenha caído, a Lava Jato continuou sendo coberta. A cobertura da Lava Jato continuou forte. Né? Particularmente nesse outro evento aqui, que eu vou falar daqui a pouco, nesse outro pico. Né? Então, a gente tem, próximo, por favor, a entrada no novo paradigma, né, que é a campanha pró-impeachment. Essa aliança em favor do impeachment envolveu o quê? Grande imprensa, judiciário, Ministério Público, partidos políticos da chamada oposição, liderados pelo PSDB, e grupos da sociedade civil, como esses movimentos que eu falei para vocês, mais tarde movimentos de empresários, né, produtores rurais. Mas o PSDB não teve o protagonismo do movimento pró-impeachment, em momento nenhum, ao meu ver. Né? Não teve protagonismo em relação à organização dos movimentos de rua, que foram coisas feitas entre essas organizações da sociedade civil, né, esses movimentos de nova direita, e com o apoio da mídia, sistemático, eu acho. Né? E nem teve um papel fundamental na articulação entre mídia e as burocracias de Estado. Né? E o movimento teve sucesso, como vocês sabem, o PT foi removido do poder, Dilma foi tirada do poder. Mas, né, me parece que a lógica dessa aliança entre mídia e esses grupos, e essas burocracias de Estado, acabou se voltando contra o sistema político como um todo, né, engolfando, inclusive, o PSDB e o PMDB de Temer, que foi também um aliado do movimento do impeachment. Particularmente após o escândalo do Joesley Batista. Né? Então, aquela lógica da criminalização da política foi muito mais forte do que qualquer suposto apoio que a grande mídia tinha aos políticos do PSDB ou mesmo do PMDB. Aqui a cobertura do Aécio Neves, na mesma base do manchetômetro. Como vocês podem ver, enquanto a Dilma tinha 2-1 de negativo durante a eleição de 2014, o Aécio tinha uma quantidade de neutros imensa. Né? Neutro é bom durante a campanha, porque o cara está falando, a mídia está falando de você, o que você fez, para onde você foi, né? E negativos muito poucos. Então, vocês veem que ele foi coberto de uma maneira razoavelmente generosa aqui. Durante todo o período do começo do governo Dilma, quase não se fala em Aécio Neves, mas, com o vazamento aqui da gravação do Joesley em maio, você tem um pico de negativas que se repetem, que nunca nenhum político do PSDB tinha tido até então. Né? Então, ou seja, houve uma corrosão da imagem pública, pelo menos na mídia, do Aécio Neves, em decorrência disso. O próximo, por favor. Michel Temer, a mesma coisa, dá uma olhada. Temer assume, até o vazamento das gravações, ele tinha uma cobertura negativa quase inexistente. O Temer foi tratado com uma benevolência absurda pela grande mídia. E eu estou agregando aqui os 3 meios, hein? 4, na verdade, com o Jornal Nacional. Os 3 jornalões. E, com o escândalo, ele começa a receber negativas que não recebia antes. Ainda que não chega, como vocês podem ver ali pelo número de matérias, não chega aos pés de que Dilma, Lula recebem. Né? Próximo, por favor. Espera aí. Para não poder. Bom, como que a gente assim, testa a ideia de que esse paradigma, de fato, esse novo paradigma se instalou, que ele está operando? Eu gostaria de refletir um pouco sobre a eleição de 2018, o que ocorreu na eleição de 2018 com os candidatos, para vocês verem que o que ocorria antes não mais se opera. Ou seja, alguma coisa está diferente. Né? Então, primeiro é o seguinte, quem seria o candidato tradicionalmente apoiado pela mídia? O Geraldo Alckmin, né? Clássico, do PSDB, congregando em volta dele uma aliança de partidos de centro-direita e de direita. Né? E, classicamente, o candidato do PT seria quem deveria sofrer pela cobertura, a cobertura mais negativa. Né?
O Alckmin, de fato, e agora eu gostaria de mostrar as curvas para vocês. Primeiro, a cobertura do Fernando Haddad. Aqui, a cobertura do Fernando Haddad foi razoavelmente atípica para um candidato do PT, porque, geralmente, os candidatos do PT têm cobertura muito mais negativa do que neutra, né? Como vocês veem até o começo do período eleitoral, julho ali, ele tinha uma cobertura pequena, porque, inclusive, ele nem era candidato, aí cresce a cobertura dele, mas ele tem uma razão de neutras para negativas que é quase 1:1, 1 por 1, né? Bolsonaro, né? O elemento novo dessa equação, que não tinha em eleições anteriores da Nova República, vocês veem que o Bolsonaro teve uma cobertura ainda mais negativa que a do Haddad, ainda que não tão mais negativa que a do Haddad. Ou seja, a proporção de negativas para neutras para ele é próxima de 1, mas é maior que 1, né? Então, ele teve uma cobertura mais negativa, ou seja, a mídia tratou mais mal o Bolsonaro do que o Haddad, ainda que tenha tratado razoavelmente mal os dois. Próximo. E aqui está o Alckmin. Agora, se você olhar o número absoluto de matérias, o Alckmin teve uma cobertura não muito intensa, menos intensa que a Haddad e Bolsonaro, e ele teve uma cobertura muito mais neutra, ou seja, então a mídia beneficiou o Alckmin relativamente. Teve um tratamento mais benevolente para ele do que em relação aos outros. Mas não foi tão assim, não foi uma maneira assim, radicalmente diferente. E tem outra coisa também, o Alckmin foi criticado bastante em abril, né, quando de alguns escândalos da administração dele em relação à coisa do Paulo Preto, eu acho que estouraram, do metrô, que é uma coisa bastante atípica em período eleitoral, né, principalmente para candidato do PSDB. Então, aqui eu acho que você tem, de novo, uma marca de que a coisa da olhar a política por meio da ótica da criminalização, né, se torna uma coisa mais importante ainda do que as supostas alianças políticas que os grupos de mídia têm com partidos políticos, né? Então, para usar um termo assim, um pouco chulo, o PSDB também, de alguma maneira, foi jogado na vala, né, porque a grande mídia constituiu um novo tipo de relação com a política, que é um tipo de relação com a política mais independente e mais ligado às burocracias de Estado, Ministério Público e Judiciário. Próximo, por favor. Então, quais as conclusões que a gente tira dessa história, essa história trágica do Brasil, essa história recente do Brasil? Eu acho o seguinte, basicamente, a Lava Jato teve um efeito de empoderar a mídia, né? Por que ela empoderou a mídia? Porque ela permitiu que a mídia constituísse um discurso de criminalização da política, de oposição em relação à política, de tratar a política pelo viés da corrupção e, dessa maneira, se tornar mais independente em relação às forças políticas. Aquelas pessoas falam, a mídia é um quarto poder. De fato, a mídia se tornou mais independente em relação aos partidos constituídos, né? E, ao se aliar às burocracias de Estado, ela também se empodera. Por quê? Porque essas burocracias de Estado, ao contrário dos partidos políticos, que derivam o poder do voto popular, eles não têm jeito de se comunicar com o povo diretamente. Então, eles dependem da mídia para ter o poder simbólico que tem. Sérgio Moro só é Sérgio Moro, Joaquim Barbosa só é Joaquim Barbosa, porque foram transformados em heróis pela própria mídia. Senão seriam meros desconhecidos, provavelmente teriam suas decisões refutadas por tribunais superiores, né? Dallagnol e o pessoal do MP é capaz de ir em cadeia nacional chantagear o Congresso, como fizeram, né, quando da votação daquela lei das 10 medidas. Exatamente. Porque a mídia faz isso. Senão o Dallagnol também não seria ninguém, né? E isso empodera a mídia porque essas pessoas são, de alguma maneira, dependentes dela. Obviamente, até que ela se torne ministro de Estado, mas isso a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Mas tem uma ponta de ironia nisso tudo, né? A ponta de ironia nisso tudo é o seguinte, quando você se desliga do político, quando a mídia faz esse descolamento, né, do jogo partidário e para de tomar aquele partido que ela sempre tomou de uma maneira muito decisiva nas eleições, e passa a criminalizar a política como um todo, ela perde um pouco a sua força de produzir efeito eleitoral. Então, nessa eleição de 2018, a gente teve, de fato, uma grande mídia que ficou um pouco sem saber direito em quem apostar,
não é verdade? Na verdade, a única coisa que o candidato que ela postou menos foi o que ganhou. Não é verdade? Porque vocês viram que o Bolsonaro teve a cobertura mais negativa e foi quem ganhou a eleição. Né? E ela começou a ter seu papel de mediação, ou seja, mídia quer dizer mediação, você sabe, né? Sobrepujado ou roubado pelas mídias sociais. Então, a gente está numa situação em que a mídia brasileira é cada vez menos meio de comunicação e mais simplesmente um gerador de conteúdo, cujo meio de comunicação usado para chegar na ponta, chegar no povo, são as redes sociais, é o WhatsApp, o Facebook. Mas isso é matéria para outra discussão. Obrigado. Exato. Obrigado, João. Então, vale ainda ler o livro, porque o João falou de outras coisas, além do livro. Então, não se esgota aqui. Eu não vou ser tão criativo igual o João, eu vou falar um pouco mais o que eu escrevi. Bom, meu capítulo é sobre o Ministério Público, e a pergunta que nos motivou é assim, como entender como eles chegaram até aqui. Aliás, é o título do capítulo. É assim, como é que uma burocracia pública, né, ganha tanto poder e pode fazer tanto barulho como fez o Ministério Público durante a Operação Mãos Limpas. A Lava Jato. É que, na verdade, eu vou falar das Mãos Limpas. Não é coincidência, não é coincidência. Na verdade, é um outro artigo que eu escrevi, que vai sair agora na revista Lua Nova, que eu comparo Mãos Limpas com a Lava Jato. Eu não faço isso no livro, mas nessa revista acadêmica vai sair agora, ainda esse ano, um artigo falando disso. Bom, então eu vou dar um passo para trás, eu não sei o quanto vocês sabem. Todo Estado possui uma instituição responsável pela ação penal, né? O Estado não deixa para os indivíduos, para os cidadãos, a responsabilidade de processar alguém quando de um crime, né? Então, todos os Estados têm uma instituição, que às vezes chama Ministério Público, mas tem diversos nomes, responsável pela ação penal, por conduzir a ação penal, por apresentar a ação penal ao Judiciário. O modelo mais comum de Ministério Público é o Ministério Público ligado ao governo. Nos Estados Unidos, em nível federal, na França, na Espanha, na Alemanha, no Canadá, os promotores são ligados ao governo, ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça que escolhe as prioridades. Esse ano, nas prioridades, é o narcotráfico. E eles têm que implementar essa política. Esse é o modelo mais comum. E esse foi o modelo que a gente adotou até a Constituição de 88. O Ministério Público, até 88, era ligado ao governo, né, respondia ao governo. Os promotores gostam muito de contar uma história heróica, que lutaram contra a ditadura. Alguns deles, sim, mas parte deles, processos contra presos políticos, eram conduzidos por promotores, porque eles eram representantes do governo ali, levando o caso ao judiciário. Então, esse era um modelo comum. Em 88, os constituintes desligaram o Ministério Público do governo e transformaram e deram autonomia ao Ministério Público. O Ministério Público não passava a não responder mais ao governo e nem ao legislativo. O Ministério Público, aí eles disputam o quarto poder, João, porque falam da imprensa, mas também tem gente que fala isso do Ministério Público, porque ele faz um arranjo independente, um arranjo, inclusive, que não é muito comum. Se você for comparar essas instituições independentes dos poderes de Estado, responsáveis pela ação penal, é um modelo bastante comum nas democracias. Bom, então, em 88, o Constituinte tira da influência direta do governo esses promotores, dando autonomia a eles. A ideia do Constituinte era criar uma agência que fosse responsável por constranger ou por buscar que os direitos sociais, que eram a grande novidade da Constituição, fossem observados. Então, uma fábrica polui, o promotor ia lá e entrava com uma ação civil, né? Alguém quer destruir a fachada de um patrimônio histórico, o Ministério Público entrava com a ação. O Ministério Público, no começo, é muito pensado para isso, como um defensor de direitos. Nesses direitos também entrava a corrupção, mas entrava, de certa forma, meio marginal. A grande novidade era uma instituição com autonomia para defender direitos, os direitos sociais, que eram a novidade da Constituição. Para isso, o Constituinte reforçou e deu para o Ministério Público um instrumento chamado Ação Civil Pública. E falou para eles o seguinte: olha, esse instrumento, vocês vão ter discricionariedade, ou seja, vocês vão poder escolher fazer as prioridades, então vocês vão ser autônomos e ter discricionariedade em relação a isso. Vocês vão poder escolher o que é mais importante, como vocês vão agir, etc. Mas na ação penal, vocês não vão ter essa discricionariedade, vocês não vão poder escolher. O que vier da polícia, vocês têm que passar para o judiciário.
Então, esse era o arranjo de 88. Uma instituição com muita autonomia, mas muita autonomia principalmente pensada para matérias cíveis, não para matérias penais. E você via nos anos 90 o Ministério Público tentando combater casos de corrupção, principalmente de prefeitos, né, que era o Ministério Público dos Estados, com esse instrumento da ação civil pública. A partir de um certo momento, isso muda. E esse momento de mudança é a partir dos governos do PT. Eu falo que o PT não criou o monstro que tenta engoli-lo, mas alimentou o monstro que tenta engoli-lo, né? A partir de 2003, aconteceram uma série de mudanças que esse já autônomo Ministério Público ganha mais autonomia ainda e passa a ter também discricionariedade sobre a ação penal. Ele também pode escolher as suas prioridades sem passar por nenhuma outra instância. 3 mudanças foram muito importantes, e essas mudanças aconteceram depois de 2003, ora por iniciativa do governo, ora por iniciativa do Legislativo e ora por iniciativa do Judiciário. A primeira mudança foi uma mudança decidida pelo presidente do Lula, que nem mudou a Constituição. Na Constituição, é o seguinte, o Procurador-Geral da República tem o monopólio de acusar o presidente da República. E na Constituição fala o seguinte, quem escolhe o Procurador-Geral é o presidente, que indica o membro da carreira, e é aprovado pelo Senado. O que o Lula fez? Não, vocês escolhem. O Lula começou a aceitar que os próprios membros do Ministério Público Federal escolhessem aquele que ia ser o chefe da instituição e, portanto, aquele que teria o monopólio da acusação contra o presidente da República. O Lula abriu mão de um direito, e eu acho que de um dever, de escolher o Procurador-Geral da República. Então, aquela instituição que tinha muita autonomia, mas que tinha alguns limites, o primeiro limite deles, que era a indicação do Procurador-Geral da República, o Lula abriu mão, a Dilma manteve a indicação, e até o Temer, de certa maneira, também fez isso ao indicar a segunda colocada da lista e não escolher livremente. O Bolsonaro agora está falando que não vai respeitar a lista. Por quê? Porque ele sabe que é importante, é estratégico para ele, porque esse procurador-geral que pode acusar o presidente da República. Se você faz essa indicação como presidente, a tendência desse procurador ser fiel a você é muito maior. Não é à toa que o procurador-geral da República, na época do Fernando Henrique, era o apelido de engavetador-geral da República, porque ele devia a sua recondução ao presidente. Ao ponto que os procuradores-gerais, a partir de 2003, não deviam mais ao presidente. Eles deviam aos seus próprios colegas, ganhando muito mais liberdade. Então, essa é a primeira mudança, decidida pelo Lula, sem mudar a Constituição. A segunda mudança, que eu acho que foi importante a partir de 2003, foi que os constituintes, que deram autonomia para o Ministério Público, mas decidiram também que os promotores não poderiam investigar. Em matéria criminal, quem investiga é a polícia. Foi assim a decisão dos constituintes. O que faz o Supremo Tribunal Federal? Decide que o Ministério Público pode sim investigar. Quer dizer, contrário à Constituição. Ali é um caso claro do Supremo indo contra o espírito da Constituição e dos debates constituintes. É inequívoco. Você vai no debate constituinte, os constituintes falam assim, a gente dá autonomia para o Ministério Público, mas a gente não vai deixar eles investigarem. Quer dizer, a gente dá autonomia, mas não vamos dar tanto poder. O Supremo vai e fala, não, vocês podem investigar sim. Ou seja, eles ganham uma autonomia para acusar e agora investigar. Então, é a segunda mudança. E a terceira mudança, que todo mundo viu também, que é a história da delação premiada, que é uma lei aprovada, que o governo também não vetou, que dá muita autonomia. Quer dizer, aquela instituição com muita autonomia passa a poder investigar e passa a poder negociar penas. O que não é um modelo incomum em perspectiva comparada. A gente vê em filme americano toda hora negociando, né? Só que lá nos Estados Unidos o procurador ou responde ao governo ou é eleito. Em algum momento ele tem que prestar contas do que ele fez. Olha, eu negociei tantas penas, tal, e a população pode premiar ou punir esse promotor. Aqui o problema é que você dá o direito desse promotor, esse procurador, no caso, que é o Lava Jato, negociar penas, né, delações, sem a contrapartida de ele prestar contas do que ele está fazendo. Então, aquele Ministério Público, que já era muito autônomo, que já era muito discricionário em questões cíveis, decidida pela Constituição, a partir de 2003, ele vê a sua autonomia mais reforçada,
a sua discricionariedade mais reforçada, e mesmo a única barreira que tinha em relação a presidente, por exemplo, era a indicação do Procurador-Geral da República, que o Lula abre mão. Ou seja, a gente criou um modelo que é, não só do ponto de vista incomum, quando a gente analisa ministérios públicos, mas em qualquer burocracia. A combinação autonomia e discricionariedade é uma combinação muito pouco comum nas democracias. O pressuposto da democracia é que os atores tomem decisões, mas, em algum momento, eles prestem contas do que eles estão fazendo. E, ao prestarem contas, eles podem ser punidos ou premiados por essa atuação. É o que a gente, na ciência política, chama de accountability. No Brasil, se criou uma instituição com muita autonomia, e com instrumentos de poder, e com essa discricionariedade de poder fazer ou não fazer. Essa combinação foi explosiva na questão da Lava Jato, porque deu muita liberdade para esses procuradores fazerem uma atuação muito agressiva em relação aos políticos de uma maneira geral, estou sendo generoso aqui, especialmente, em particular, com os políticos de esquerda, né? Essa que o João chamou de criminalização da política. Ou seja, então, isso foi possível por conta desse reforço da autonomia e discricionalidade do Ministério Público, além de uma aliança tácita. A gente tinha um modelo de competição, onde a polícia investigava, o Ministério Público acusa e o juiz decide, onde a gente teve um modelo onde essas barreiras foram flexibilizadas e onde polícia, Ministério Público e juiz trabalham muito em parceria. Nem sempre cooperação é bom. Nesse caso, a competição é melhor que eles competissem, porque um freava o outro. Quando eles passam a cooperar, é pior, porque não há limites nessa cooperação. E é exatamente isso que aconteceu. Esse modelo é o modelo italiano. A Mãos Limpas é caracterizado por isso, né? Na Itália é pior ainda, porque na Itália juiz e promotor é a mesma carreira, eles são partes da mesma instituição. Eles são conhecidos como magistrados, são a mesma função. Então, lá essa divisão é mais frágil ainda, né? E no Brasil, eles se aproximaram por meio de um acordo entre essas três forças, limitando ou deixando mais frágil ainda esses poucos controles que existiam do Ministério Público. Então, o artigo que eu escrevi mostra como é que essas mudanças institucionais foram acontecendo ao longo do tempo, a partir, especialmente de 2003, e como isso deu condições para que esse ator, que não é um novo ator político, porque o Ministério Público está aí desde os anos 90, mas é um ator político muito mais independente e muito mais poderoso do que era até 2003, e boa parte disso, inclusive, por atos ou omissões dos governos do PT. A gente, como eu falei, de certa forma, alimentou, reforçou essa instituição que tenta aí, criminalizar a política de maneira geral, e, em especial, os partidos de esquerda. Bom, acho que eu tinha para falar é isso. A princípio, a gente pode abrir e conversar um pouco com quem quiser. Obrigado, viu? Alô? Alô? Então, vamos lá, vamos pegar aqui umas 3 críticas, sugestões, comentários, perguntas, observações, elogios também. Vamos lá? Só um microfone para poder... O pessoal que está acompanhando. Boa tarde, meu nome é Ricardo Pinheiro. E a questão que eu queria provocar aí, o que nós sabemos que a Lava Jato ela ainda tem, ela é sem fim. Não existe um prazo de validade, um prazo de término. A gente está vendo aí que ela vem, cada dia tem uma nova etapa da Lava Jato. E, pelo visto, ela vai continuar existindo. O que vocês imaginam, a partir do ano que vem, que vai acontecer com essa Lava Jato? Quer dizer, qual é a expectativa que nós podemos ter com o desenvolvimento da Lava Jato a partir de 1º de janeiro de 2019? Vou pegar uma aqui também. O meu nome é Isabela
E eu queria saber se esse empoderamento do Ministério Público no governo nos governos do PT foi uma estratégia ou foi uma distração? Mais uma, duas aqui. Pergunta conjunta. Obrigada. Oi, meu nome é Daniela. Muito se fala sobre a influência internacional na Lava Jato. Queria saber o que vocês acham disso. Tem uns autores até que defendem que seria mais uma forma de imposição das agências internacionais para destruir, de certa forma, os estados e as empresas da América Latina e do Sul Global. Queria saber o que vocês acham disso. E também perguntar se vocês têm alguma opinião ou alguma pesquisa sobre as corporações brasileiras, por exemplo. Também rola um argumento de que a Lava Jato seria para destruir empresas brasileiras que estavam virando grandes potências mundiais, como a Odebrecht, né? Então, também queria saber o que vocês acham disso. Obrigada. Se me permitisse acrescentar, acho que Petrobras, também as questões do pré-sal, também a questão de não ter separado a empresa, eventualmente, das pessoas que eventualmente cometeram os crimes, enfim, não pouparam as empresas, desmontaram as empresas a fim de combater a corrupção, e isso abriu o campo para as petroleiras estrangeiras, para as empreiteiras estrangeiras, enfim, diminuir o BNDES. Acho que tem uma... Se me permite aqui o complemento. Acho que está bom, essas três, né? Só pergunta fácil. Obrigado. Ricardo, que eu chamo de Casagrande, mas eu vou te chamar de Ricardo aqui para ficar... Cara, eu não sei o que vai acontecer. E, assim, hoje, tá aqui, vou registrar o Rogério Arantes, que devia ter escrito nesse livro e não escreveu. Ele falou já uma vez que a Lava Jato é infinita, não é isso, Rogério? Vai ficar para sempre. Hoje, inclusive, ontem, né, aconteceu uma nova operação, né? De número 53, é isso? 55. 56. É difícil, né? Tem que atualizar todo dia. Olha, eu confesso, Ricardo, que eu não sei direito o que vai acontecer. Assim, um dos mentores de tudo isso virou o ministro, né? O ministro que, aparentemente, vai estar muito empoderado e vai estar com autonomia, né? E que está anunciando publicamente que, de certa forma, quer implementar essa agenda anticorrupção no governo. Talvez, sei lá, pensando alto, já que eu tenho que responder alguma coisa, algum deslocamento, quer dizer, o Curitiba pode ter algum tipo de esvaziamento e essa central de operações e de investigações e criminalização da política, etc., ela se concentre mais em Brasília, né? Mas vão ter coisas um pouco diferentes. Por exemplo, se o Bolsonaro não indicar alguém de maior confiança para Procurador-Geral da República, né, não observando uma coisa que não existe na lei, mas a lista tríplice, ou mesmo usando da lista tríplice, que já tem uma história de fazer um acordo para que tenha um nome conservador, para ele poder escolher, eu acho que isso pode ser também um sinal que talvez o Procurador-Geral da República tenha menos autonomia para poder incomodar o presidente. Quer dizer, o Bolsonaro pode ficar protegido, por exemplo, com esse movimento. Pode ser uma alternativa. Isa, se foi uma certeza ou uma distração. Eu acho que foi... Assim, se tivesse que escolher só entre essas duas, eu acharia que foi uma distração. Eu acho que foi uma lógica. Por exemplo, o presidente Lula abrir mão do direito, e que eu chamo de dever, de escolher o Procurador da República, eu acho que é muito um estilo dele, ele não mediu as consequências. É um pouco a lógica corporativa, sindicato, essa coisa é bom escolher, então eles escolhem. Agora, quando o presidente Lula fala que ele garantiu, assegurou que essas instituições tivessem total autonomia para poder conduzir o combate à corrupção, ele está falando a verdade. Porque não só o Ministério Público ganhou mais autonomia ainda, como eu tentei descrever aqui, como a polícia também. A polícia não tem uma autonomia legal, né, mas, de fato, teve uma autonomia muito grande também durante o governo do Lula. Então, é fato que o governo acabou reforçando muito a autonomia, e essa autonomia permitiu, de certa maneira, essa estratégia, inclusive permitiu os erros, porque eu acho que falta de controle também permite esse tipo de coisa, mas eu não acho que é fruto de uma estratégia pensada totalmente.
ou se talvez tivesse uma expectativa de que daria autonomia, mas não viriam tentar morder o calcanhar do próprio governo, do próprio PT, né? O problema é o seguinte, que quando instituições são muito frágeis, do ponto de vista de garantir pouca previsibilidade, né, e moldar pouco comportamentos, a visão de mundo pessoal desses membros conta muito. E a visão de mundo dessas pessoas é uma visão de criminalização da política. É um bando de concurseiro, me desculpe dizer que é verdade, presta concurso e acha que o mundo é isso. Então, o problema é que tem um problema de desenho institucional, que eu acho que molda pouco o comportamento, né? E dá muita liberdade para um Dallagnol, que acho que tem uma missão religiosa, de, por exemplo, implementar a visão dele, né? Dão instrumentos, autonomia para uma pessoa implementar a visão dele, o que é um modelo institucional muito comum. Daniela, eu não sou muito fã de teorias conspiratórias, não. Elas são muito tentadoras, mas eu não sou, não. Eu acho o seguinte... tem um movimento internacional, assim, tem outros países da América do Sul que estão fazendo suas pequenas lava-jatos. Eu acredito, não só porque eu acredito, porque tem artigo do Moro, tal, que teve uma influência, eles aprenderam muito com a Mãos Limpas, né, que é esse artigo que eu falei que vai sair agora. Mas eu não acho que teve sei lá, o Trump atrás de uma mesa falando vamos manipular aqui e tal. Eles estão percebendo de alguma maneira que tem uma janela de oportunidade aí e estão se aproveitando. Até porque não são só os Estados Unidos, né? A China está comprando um monte de coisa aqui também. Então eles perceberam que essa confusão de alguma maneira é uma janela de oportunidade. Mas eu não acho que eles sejam mesmo essa história. Os membros do Ministério Público são todos formados em Harvard. Fizeram um cursinho de 1 ano lá, não são formados por Harvard, entendeu? Então, embora seja muito tentadora as grandes explicações conspiratórias, eu confesso que eu, como cientista político, eu prefiro me ater mais ao que eu consigo observar. E eu acho que não, ou pelo menos não é um protagonismo. Eu acho que o mundo internacional vai se aproveitar disso, dessa confusão, desse apetite agora que saiu por tentar privatizar a coisa, vender o pré-sal, mas a iniciativa, o erro é nosso mesmo. A gente tem que assumir que o erro é nosso, a gente que montou a nossa própria armadilha, né? Acho que é isso, acho que eu respondi o que eu tinha aqui. Alô. Bom, a pergunta do Ricardo, essas perguntas sobre o futuro são difíceis mesmo, né? Assim, a gente sempre... é coisa da bola de cristal. Eu, na verdade, em situações normais, eu até arrisco fazer algumas previsões, mas desde essa eleição, nos últimos tempos, eu estou assim, que as coisas estão tão malucas, né? As variáveis são tantas, elas são tão fora de controle que é difícil. Eu diria o seguinte em relação à Lava Jato. Por um lado, acho, olhando a discricionariedade com que a Lava Jato tratou a investigação como tudo e puniu o PT de maneira desigual em relação aos outros partidos, existe uma certa expectativa de que o Moro, indo para o Ministério da Justiça, continue a fazer isso, ou seja, que, de alguma maneira, a tarefa dele seja continuar a perseguição ao PT e talvez a Lava Jato seja um dos caminhos para fazer isso. Por outro lado, é possível que role uma lógica mais generalizada de ataque à política em geral, ou seja, de perseguição à corrupção política. Eu acho que, na verdade, do ponto de vista da perseguição à corrupção política, tende a ser uma combinação das duas coisas, como foi a Lava Jato. Ou seja, atinge o PT mais do que os outros partidos, mas atinge também os outros partidos. Agora, uma questão que está um pouco em aberto é o seguinte, eu acho. A gente teve, até agora, um processo no qual o Ministério Público e o Judiciário se empoderaram muito em detrimento dos poderes eleitos, né? Em detrimento... tiraram a Dilma, colocaram o Temer, um presidente fraco, né? O Legislativo também assim, tem uma legitimidade baixíssima. Agora, com a eleição do Bolsonaro, eu acho que vai ter um certo choque, né? Entre o poder político eleito e essas corporações de Estado. Ou seja, eu não sei até que ponto
o Ministério Público e o Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, vão agir da mesma maneira como agiam sob Dilma, ou mesmo Lula e Temer, sob o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não vai querer isso e eu acho que eles estão meio com a pulga atrás da orelha. Então, a questão da Lava Jato ela está um pouco relacionada a essa dinâmica nova que vai se estabelecer no governo Bolsonaro, né? Começando pelo fato do Bolsonaro provavelmente não cair nessa bobagem que o Lula fez de dar autonomia à corporação para escolher quem eles acham que deve presidir a corporação. Que é uma grande bobagem, que eu acho que isso vem da coisa do Lula de um pouco visto sindicalista, né? Essa coisa muito corporativa do sindicato, achar que se as corporações tiverem mais independência, então você vai ter mais democracia. Não é verdade isso. Essa não é a lógica do Estado, né? É uma confusão de lógica, mais ou menos que nem aluno que acha que a universidade é a república, e, portanto, a gente deve ter democracia na universidade da mesma maneira que a gente deve ter democracia na república. Então, as associações são diferentes, as lógicas melhores para cada uma também diferem, e a gente precisa pensar as melhores lógicas em relação ao desenho de cada uma e à função de cada uma das associações. Quanto à se a estratégia ou distração, eu queria juntar isso também com a pergunta sobre se é uma conspiração internacional. Eu acho o seguinte, esses fenômenos que a gente está falando, Lava Jato, tal, essa crise política do Brasil, tem muitos fatores combinados, né? Então não dá para reduzir a uma coisa só, mesmo a questão da conspiração. É claro que, agora estou um pouco repetindo o que o Fábio falou, num contexto em que a gente tem uma fraqueza institucional que vem, em parte, do desenho já da Constituição de 88, como o Fábio também bem mostra, juntando isso a más escolhas feitas pelos governantes, não é? Há uma situação de crise econômica. Você junta várias coisas, abre janelas de oportunidades, obviamente, para interesses internacionais agirem. E tem várias questões, por exemplo. A cultura do judiciário, e mesmo das pessoas que estão liderando ele, né? O Moro é um cara que tem realmente um contato com os Estados Unidos, o pessoal do Ministério Público já fez cursos lá, tudo, mas existe uma contaminação, obviamente. Tem suspeitas graves de que o Moro liberava pessoas investigadas, mesmo presas pela Lava Jato, para dar testemunho, para ser interrogado nos Estados Unidos e depois voltarem. Então, tem várias questões muito estranhas nessa relação dos interesses internacionais com a Lava Jato. Mas é claro que isso existe não simplesmente porque isso foi urdido de fora, mas porque houve uma série de fatores que levam a uma situação que isso foi possível, né? Não dá para a gente simplificar só isso, eu acho. Alô? Pegar mais uma rodada aqui, de umas 3, novamente. Oi. Toninho Gonçalves, boa tarde. Tem uma questão assim, bom, a gente vê um pouco do descalabro, né, o que vocês nos contam, o que a gente viu, um total assim, descontrole da opinião, ou da opinião não, do sistema democrático, enfim, das pessoas, do voto, enfim, tudo aquilo que a gente acha que a democracia pode ser sustentada, foi jogado um pouco na lata do lixo. Instituições decidiram por essa saída que foi, primeiro, a Dilma caindo, enfim, depois a prisão de Lula, enfim. Eu pergunto, não há nada que vocês vislumbrem, do ponto de vista judicial, institucional, que coloque travas nesse, digamos, descontrole? Acho que vocês colocam com todas as letras que isso não é muito normal numa democracia, né? Enfim, é isso. Mas Cyrus, são duas questões agora de perspectiva para frente, na verdade, de vocês dois. Primeiro, eu gostaria de saber qual a perspectiva em relação à cobertura. Claro, evidente, é um pouco de exercício de futurologia, mas um exercício educado, balizado, com base no que aconteceu durante as eleições. Agora, o que vocês preveem em relação a esse novo paradigma da cobertura da imprensa, em relação ao futuro regime e em relação à Lava Jato? Quer dizer, você vai ter um dos principais atores da Lava Jato no governo, e eu queria saber
como você espera que a mídia vá cobrir a Lava Jato a partir de agora, tendo isso? E a outra questão é em relação justamente também ao fato do principal juiz da operação estar agora no poder e estar também chancelado pelos próprios agentes que ainda estão trabalhando na operação em Curitiba. E eu queria saber se isso pode trazer algum tipo de problema, dado essa autonomia que foi dado para o Ministério Público, e como é que isso pode ser operacionalizado ou não politicamente, agora que você tem um agente do judiciário indo para um outro poder e se tornando aí político sem amarras, né? Boa tarde, meu nome é Rafael. Vocês falaram muito não muito, mas enfim, sobre a questão da ciência política, e eu gostaria de perguntar se o estudo sobre o Ministério Público, se o estudo que vocês estão fazendo tem a contribuir para o campo. Porque no começo do ano parecia que nada ia acontecer do ponto de vista de ciência política. Todo mundo falava que é uma polarização PT, PSDB, manter o presidencialismo de coalizão, está tudo certo. Aí o Bolsonaro quase que veio com um raio no céu azul. Eu fico perguntando qual que vai ser a contribuição, porque o professor Jair Nicolau fez uma autocrítica falando que, de fato, ele via uma polarização comum e não foi o que aconteceu. É isso, obrigado. Deixa eu começar de trás para frente, então, Rafael. Não, a ciência política, todos nós erramos feio nessa eleição. Não teve, acho que, nenhum colega, que previu a vitória do Bolsonaro. Tem um amigo meu aí fora, que eu acho que até falei para ele assim, se o Bolsonaro ganhar, eu como meu diploma. Eu estou esperando ele falar aqui quando eu vou comer o diploma. Estou com medo de encontrar com ele até. Porque a gente acreditava que os mecanismos institucionais para barrar uma eleição em 2 turnos com um candidato de extrema-direita não vai ganhar. Era um pouco essa lógica, com pouca coligação partidária, com pouco tempo, com pouco dinheiro, a gente somou tudo e achou que não ia fazer. E todo mundo achou. Sim, eu fui outro dia na festa de um colega cientista político muito importante, e eu lembro da conversa, todo mundo falou, não, mas não vai. Então, a gente errou. Agora, não é porque a gente errou também que a ciência política tem que jogar, porque, por exemplo, em relação ao que eu estudo, e que é o Rogério estuda, a gente estuda o Ministério Público desde a década de 90. E a gente está falando que alguma coisa vai acontecer nesse sentido há muito tempo. Então, eu errei em uma, mas acertei em outra. Tá? Toninho, se vai ter uma trava para isso... acho que não. Eu acho talvez uma trava quase que natural. Como eu estou falando aqui do ponto de vista institucional, as instituições são muito fracas e permitem que a visão de mundo deles se imponha, como eu acho que a visão de mundo deles coincide com a visão de mundo que ganhou o poder, pode ser que tenha uma limitação quase que natural, mas não do ponto de vista de mecanismos da democracia para limitar. Se a gente tinha alguma perspectiva de debater esse tipo de coisa, eu vejo pouco espaço. Quer dizer, você hoje discutir essa autonomia do Ministério Público, o poder atual do Poder Judiciário, etc., eu acho que é um debate difícil de fazer, pelo menos do ponto de vista da democracia. Acho que pode ser feito de outros pontos de vista, mas do ponto de vista da democracia, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, porque eu estou muito pessimista em relação ao que vai acontecer nesse governo. Bom, de certa forma, eu estou tentando... Acho que eu respondo do Círios, não é isso? Eu não acho que vai ser limitado. Essa autonomia... ela pode ser limitada nesse sentido. Quer dizer, como um representante deles está hoje numa posição, pode ter essa coincidência de pontos de vista e, de certa forma, uma cooperação que aparentemente pode parecer uma limitação e um certo controle sobre o resto da operação, esses procuradores. Mas não por conta de um modelo institucional, não por conta de mecanismos claros, regulares, né, que prestem contas à sociedade, etc. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente... assim, eu estou pessimista. O resumo é pessimismo. Quer dizer, eu acho que a democracia perdeu. A gente vai ter um período ruim. E daí tem um cenário... Para você ter uma ideia, o melhor cenário é que dê tudo errado.
Esse é o melhor cenário. Pra você ver como a gente está mal. Bom, começando com como resolver, que é o mais fácil. Ou seja, porque eu acho que não tem muito o que responder aqui. A esperança, até pouco tempo, é que a eleição ajudasse a resolver, né? Ou seja, que infundisse alguma legitimidade, ou mais legitimidade, nos poderes eleitos, que os poderes eleitos, com mais poder, mais legitimidade, pusessem ordem na casa, como diria o célebre Ciro Gomes, né? Que Deus o tenha, colocar esses poderes dentro da caixa, né? Eu acho que é uma expressão feliz dele essa. Mas não ocorreu isso, né? Agora, isso não impede que talvez o Bolsonaro tente colocar esses poderes dentro da caixa. Porque se o Bolsonaro realmente tentar fazer 20% do que ele ameaça fazer, quer dizer, provavelmente vai entrar em choque com esses poderes, né? Se esses poderes continuarem fazendo o que vem fazendo antes. A receita de conflito, de catástrofe, de problemas, assim, tem várias por aí, né? Para todo lado que você olha, né, as coisas estão funcionando de determinada maneira. Com esse novo governo, é muito improvável que elas voltem a funcionar da mesma maneira. Agora, nada aponta para mim qualquer saída virtuosa. Realmente, eu vejo muitos problemas, né? Não sei por onde isso pode dar certo. Realmente é difícil. Essa futurologia, mais uma vez, desculpa o pessimismo. Eu não sou um cara geralmente pessimista, mas ultimamente está difícil. Quanto ao que o Ciro falou da cobertura da Lava Jato no futuro, eu acho o seguinte: se você pensar num certo sentido, a Lava Jato já cumpriu o seu papel, na verdade. Ou seja, ajudou a tirar a Dilma da presidência, colocou o Lula na cadeia, né? Fez, de novo, incidiu sobre essa eleição de maneira bastante forte, produzindo o resultado que produziu, ainda que não seja completamente a intenção inicial dos operadores da Lava Jato, como são vários operadores. Mas eu acho que ela meio que cumpriu o seu papel. Eu não vejo a Lava Jato com uma grande importância no futuro. Posso estar enganado, mas eu acho que não... Talvez uma transferência para o Ministério da Justiça, né? Em outros patamares, eu acho. Mas o que me deixa mais... Na verdade, o que me deixa muito mais preocupado do que a Lava Jato e a cobertura da imprensa, ou mesmo a imprensa tradicional, hoje em dia, é, na verdade, com uma consequência que essa história toda aí que eu acabei de narrar aqui há pouco, produziu no ponto de vista da opinião pública, né? Esse sentimento, essa irracionalidade absurda que tomou conta do eleitorado brasileiro, da população brasileira. As pessoas começaram a falar coisas. E eu ouço agora, acabei de ouvir, estava lá fora, uma pessoa veio vender caneta para mim e começou a falar: não, compra caneta, porque agora o Bolsonaro vai abolir essa certificação eletrônica, vai ter que voltar tudo a escrever com a mão, portanto, compra caneta de mim. Aí começamos a conversar com ela, eu, meus amigos aqui, começamos a conversar com ela, e ela começou a falar coisas, mas coisas absurdas. Aí começou aquela coisa: não, porque o Bolsonaro, porque o PT não poderia voltar no poder, ia transformar o Brasil na Venezuela. Ela nem sabia onde era a Venezuela. Eu falei: mas e transformar o Brasil na Venezuela vai fazer o quê com o Brasil? Como é a Venezuela? Ela não sabia, mas ela vomitava uma sequência, cada pergunta tinha respostas feitas, assim, uma sequência dessas coisas. E eu não só ouvi aqui, eu ouço uma academia em Ipanema que eu frequento, que a gente... Ipanema, né? Ali. E as pessoas falam as mesmas coisas. E é uma sequência de coisas irracionais que não tem amarras na realidade, ou tem amarras muito tênues na realidade, né? Que tomou conta de uma fatia tão imensa do eleitorado, e que, se você olhar, já era um pouco a narrativa que a grande mídia criou por todos esses anos, é claro, mas com pitadas de surrealismo que a nova direita, a campanha do Bolsonaro, deu, né, com pitadas de fake news absurdas, que colaram porque tinha um substrato, eu acho, tinha um enquadramento que permitiu que isso colasse. Então, esse problema, para mim, é muito maior que a Lava Jato. A gente está falando de Lava Jato, eu não quero desmerecer o livro, por favor. Mas agora, falando mais abertamente de política, eu acho que a gente está assim, com um bode do tamanho da saca, na verdade, o bode do tamanho de um brontossauro, ainda que o brontossauro perdeu até o nome dele, coitado. Mas é uma coisa absurda isso. E como a gente vai reverter isso, é um problema muito maior, né? Porque não basta a gente reformar uma instituição aqui, ou passar uma lei ali, é um buraco bem embaixo.
finalmente, em relação à ciência política, gostei da sua crítica, é verdadeira, mas, ao mesmo tempo, a ciência política não é uma ciência cujo objetivo é produzir previsões do futuro, ainda que vários cientistas políticos se arrojem a fazer esse tipo de coisa, ou arrisquem a fazer isso. Ela, geralmente, é melhor produzir explicações ex post, ou seja, depois que as coisas acontecem, a gente dá uma olhada e fala... É meteorologia. Foi por isso. Então, eu acho que... Agora, um problema fundamental das análises de ciência política, e isso eu falo em todo lugar que eu vou, é que os cientistas políticos fazem análise sem se preocupar nunca com a questão comunicativa, ou seja, com a maneira como, principalmente análises eleitorais, com a maneira como as pessoas ficam sabendo das coisas e, portanto, tomam decisões ou mudam seus interesses a partir das informações. Então, eles sempre tentam assim explicar através de grandes estruturas como instituições, partidos políticos, alinhamento ideológico dos partidos, sem se preocupar de fato como essa informação passa para o eleitor e o eleitor forma suas preferências. Então, eu acho que é muito fraco nisso e a ciência política ganharia muito mais se colocasse esse tipo de dado nas suas análises. Vamos lá, mais uma rodada aí? Podemos? Vamos? Aqui? Uma. Eu queria saber se vocês acreditam, meu nome é Bruno, se vocês acreditam que houve uma onda de ascensão da extrema-direita em vários países do mundo, ou se foram acasos que aconteceram individualmente em cada lugar. Mas... Oi, meu nome é Yasmin. Eu gostaria de saber um pouco sobre o que vocês acham sobre as 10 medidas contra a corrupção, porque o Moro condicionou a presença dele no governo a esse projeto, né, a aprovação desse projeto. E a segunda coisa também, eu queria polemizar um pouco com a resposta sobre a conspiração, porque o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ele tem falado que no Brasil ele não acredita mais em coincidências, só em conspiração. E assim, a questão é, também, aí emendando uma pergunta, que as empresas estrangeiras não foram envolvidas na Lava Jato, né? A gente só teve empresas nacionais, praticamente, até onde eu sei. E é um pouco essa a pergunta. Oi, meu nome é Chantal. Eu tenho duas perguntas em relação à entrada de Sérgio Moro no governo. Primeiramente, qual o impacto sobre a Lava Jato? Desacredita, de uma certa maneira, a Lava Jato? E, segundo, o Sérgio Moro pode dar uma moderada nas pautas mais radicais, mais agressivas contra os direitos humanos na segurança pública do Bolsonaro? Como tem se falado, inclusive? Bruno, eu não tenho dados para falar se teve um aumento da extrema-direita. O que dá para falar é que vários países importantes ganharam a direita, tiveram governos à direita. Isso é um fenômeno observável. Mas mesmo a chamada, por exemplo, direita francesa, a Le Pen declarou que ficou assustada, que seria intolerável o que o Bolsonaro falou durante a campanha. Quer dizer, porque a gente tem que fazer uma distinção aqui. Ter direita não é um problema em si, né? Esquerda e direita organizam um jogo político, tal, faz parte de várias democracias. O que chama atenção nesse processo é esse flerte ou efetivamente alguém de extrema direita, né? A gente está falando de alguém que, de certa forma, sai dessa fronteira da própria democracia, né? Que questiona a própria democracia. Então, eu falaria para você que existe, sim, um aumento de governos de direita, né? A gente está vendo isso na América do Sul, por exemplo, mas de extrema direita também. Aí a gente vai entrar numa discussão o que é tal. Eu arriscaria menos, mas você tem exemplos, tem um certo entusiasmo. Eu vi ontem, acho que foi na internet, um cartaz assim mostrando todos esses presidentes mais à direita, assim, o Bolsonaro está até com um bigodinho
meio à la Hitler, assim, da bandeirinha do Brasil, então vários, né, da Polônia, enfim, vários. E eu lembrei que um tempo atrás a gente tinha um cartaz muito parecido com os presidentes de esquerda da América do Sul. Era o Kirchner, era o Lula, era o Evo. E eu lembro desse cartaz. A gente, né, na esquerda mostrava isso. Hoje a gente está produzindo cartazes do outro lado. Então, eu acho que sim, é um fato que a direita está ganhando governos. Eu não sei se a extrema-direita está ganhando governo, mas a direita, sim. Yasmin, as 10 medidas contra a corrupção. Corrupção não combate só com... O problema é que eles têm uma fé que corrupção se combate com Poder Judiciário e Ministério Público, né? É muito mais complexo que isso. E, dentre essas medidas, tem várias medidas muito polêmicas. Então, se eu tiver que te responder assim, eu acho, a princípio, eu acho um absurdo o que estão propondo. Não, e mais, você sabe que o livro que lançaram eram 10 medidas, mas agora tem um livro que são 70 medidas, né? 70 medidas. Daí eu estava num evento em Brasília essa semana e um dos organizadores desse livro e desse movimento, uma pessoa perguntou para ele assim, mas me diz uma coisa, qual que é a medida mais importante? Daí, se 70, se tivesse que escolher uma. Aí, esse, que é um professor de uma universidade particular muito importante, que tem aqui no Rio e em São Paulo, falou o seguinte, a mais importante é a interferência nos partidos políticos, como eles se organizam, como escolhem suas lideranças, tal. Esse tipo de medida. Quer dizer, não é aumentar a fiscalização do fundo partidário, que aí é uma obrigação, mas é interferir como os partidos políticos escolhem suas lideranças, escolhem seus candidatos. Então, eu acho muito temeroso todo esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem... E é completamente contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo que eles falam que são liberais, né? Eles querem entrar em esferas que claramente são do campo de direitos individuais, políticos, que não devem ter interferência. Então, é completamente incoerente o discurso. Então, eu me assusto com esse tipo de coisa. O ministro Celso Amorim, sim, eu conheço essa declaração dele, mas, assim, se eu tivesse falando como político, né, se eu fosse político, talvez eu me permitisse falar esse tipo de coisa. Agora, como cientista, eu não posso falar, porque eu tenho que observar. Eu não tenho elemento, não estou falando que não existe. Assim. Eu não consigo observar até onde eu consigo ver, o que eu pesquiso, o que meus colegas pesquisam, tal. Eu não consigo ver esse protagonismo dessa maneira. Mas que tem... É isso que eu estou chamando de janela de oportunidade. É lógico que tem um interesse da parte deles, esse tipo de coisa. Mas eu não consigo ver, ou eu não tenho elementos, por enquanto, para falar de um protagonismo. Então, de novo, eu não acredito nisso, mas posso estar errado. Chantal, se o Moro pode controlar... Olha, é tão extremado, assim, pelo menos da boca para fora, o que o Bolsonaro fala, que eu acho que é até possível o Moro ser mais equilibrado que o Bolsonaro. Acho que é possível, sim. O Moro... A gente está dependendo de muitas coisas, né? A gente está torcendo para o Supremo agora, a gente pode torcer até para o Moro, para ver se alguém limita um pouco essa coisa. Então, pode ser que o Moro, que eu acho que é um cara claramente, para dizer no mínimo, um cara que se posiciona mais centro-direita, né? Mas perto do Moro ele ser um cara mais equilibrado e tentar segurar alguma coisa. É possível. Agora, essa visão de criminalização da política, de combate à corrupção por instrumentos judiciais, tal, essa é uma visão do Moro e eu acho que isso ele vai tentar implementar, né? Pode não radicalizar a ponto de talvez criminalização dos movimentos sociais, etc. Ele deu uma segurada, mas essa toada que teve na Operação Lava Jato e de criminalização da política, eu acho que é uma visão do Moro. Você vê as declarações dele, o que ele escreveu, é uma visão dele e eu acho que agora, com mais liberdade, ele vai tentar implementar. O impacto da Lava Jato é o seguinte, eu acho que divide. Parte da população que apoia, o Moro foi perdendo popularidade ao longo do tempo, né? As pesquisas mostram hoje que ele teria 50% de apoio, ou seja, a sociedade está rachada em relação ao Moro, à própria Operação Lava Jato. Eu tenho a impressão seguinte, aqueles que apoiaram o Bolsonaro, nesse momento, estão entusiasmados, né? Ele virou uma espécie de super-herói e o Bolsonaro está trazendo o super-herói para o governo.
E aqueles que vêm críticos à relação à Operação Lava Jato e como o Moro conduziu esse processo, está vendo como a prova final de que, olha como é politizado mesmo, e ele interferiu no processo. Eu sou mais aquele do segundo time, mas eu não posso falar que a sociedade está desapontada com o Moro. Eu acho que uma parte já está, porque já estava, e a parte que apoia. Com o tempo, eu acho que talvez, como eu falei, a única esperança é que esse governo não dê certo, do ponto de vista de quem defende a democracia, os direitos humanos, etc., pode ser que isso se perca. Mas agora eu diria que quem apoia está entusiasmado, eu imagino. Alô? Bom, essa pergunta é muito boa sobre a coisa da extrema-direita, da direita no mundo. Porque, de fato, tem uma onda de direita no mundo, populista, extrema-direita, na Índia, Hungria, mesmo os Estados Unidos, vários outros países, na Alemanha, mesmo lugares que eles não ganharam eleições ainda, os partidos estão ganhando cada vez mais votos, né? Na França, inclusive. É engraçado, porque a gente aqui está fazendo essa análise, a nossa análise toda é a análise do caso brasileiro, então, em grande medida, a gente sempre coloca causas nacionais, né? Ou seja, causas que têm a ver com o caso brasileiro, que parecem são particulares ao caso brasileiro. Mas, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos de populismo comparado no mundo, tem uns colegas da Índia, e um colega lá estava me contando, estava com ele há 2 semanas atrás. A Índia, para vocês terem uma ideia, teve uma sequência de um governo de centro-esquerda, né, promoveu inclusão social massiva na Índia, no caso lá, centenas de milhões de pessoas saíram da miséria, da fome, que foi sucedido por um governo mais tecnocrático. Esse governo assistiu a manifestações massivas de rua, no final das contas, contra a corrupção, né? E esse governo foi destituído, perdeu, porque é um país parlamentarista, então é mais fácil tirar, né? Foi substituído por um governo de extrema-direita, que é praticamente nazista, que eles têm hoje em dia, o tal de Modi, ou Modi, né? Então, a história é muito parecida com o Brasil, muito parecida. Esse Modi é um cara que, em várias coisas, é super similar ao Bolsonaro, essa coisa de falar, desrespeitar as instituições, fazer apelos diretos ao cidadão, a maneira como ele usa as redes sociais. Quer dizer, e você fica pensando, mesmo o Donald Trump, por exemplo, o Bolsonaro é tão similar a ele, será que é só cópia? Eu acho que o exemplo de Índia e Brasil, quer dizer, essa similaridade é realmente brutal. Como a gente explica um negócio desse, né? Será que países tão diferentes, socialmente tão diferentes, historicamente tão diferentes, por que eles estão replicando um processo tão similar? Isso me leva a desconfiar de que haja, para além, obviamente, dos determinantes internos, razões exógenas, razões externas, que estejam, de alguma maneira, condicionando esse estado de coisas, né? Eu andei pensando muito, estou pensando muito sobre essas coisas ultimamente. É claro, é muito difícil você mostrar a efetiva ação de um fator desse tipo, né? Mas a gente tem algumas dicas, não sei, eu acho, algumas coisas que podem explicar hipoteticamente. Primeiro, assim, o estado mais avançado de dissolução daquela geopolítica da Segunda Guerra que a gente viu, que teve a Guerra Fria, depois a globalização, e agora a gente está vendo essa erosão paulatina do poder relativo dos Estados Unidos, né, no mundo, com China e até a Rússia competindo mais, e os Estados Unidos sempre mantendo na sua franja essa coisa da democracia liberal, ainda que em alguns lugares promovesse, de fato, ditaduras, inclusive militares, como a gente bem sabe, mas apoiasse. Mas, então, inclusive na Europa Ocidental. E aí o Trump, eu acho que vem exacerbar demais isso, né? Porque o Trump é um cara que ligou um foda-se, desculpa a expressão, para a política externa dos Estados Unidos da maneira como era feita até então. Inclusive para a Europa Ocidental, inclusive para a Alemanha, né? E França e tudo mais. E isso, obviamente, ou seja, essa dissolução da influência americana, do soft power americano, é claro que eu acho que abre espaço para um recrudescimento, para uma volta de movimentos nacionalistas de direita desse tipo. Esse é um dos fatores. Outro fator me parece ser, e aí, obviamente, eu não sou marxista, tal, não sei o quê, mas a gente precisa, às vezes, considerar também argumentos de ordem econômica. Me parece que o atual estágio do desenvolvimento do capitalismo,
ele prescinde cada vez mais do uso intensivo de mão de obra. Então, no mundo, cada vez mais sobra gente. O capitalismo não precisa mais de tanta gente para produzir o que ele produz, para manter o mercado capitalista internacional nos dias de hoje. No mundo sobra gente. Então, se no mundo sobra gente, por que a democracia liberal, a democracia representativa, seria uma forma de governo desejável? Uma vez que ela é uma forma de governo que dá, pelo menos, voz a qualquer pessoa que esteja dentro do país a ter algum tipo de influência na política. Talvez não mais, né? E a gente sabe que, historicamente, a franquia do voto só foi ganhada pelos movimentos, nos países da Europa, até nos Estados Unidos, pelos movimentos populares, inclusive movimentos de trabalhadores, ou seja, foram fundamentais para conquistar a franquia, para conquistar o direito político. Isso não veio do céu. Nem sempre houve. Foi produzido historicamente, e me parece que as razões de sua produção histórica não mais se operam da mesma maneira. Então, isso me parece outro caminho pelo qual essas novas formas de pensar a política, inclusive estão apontando para soluções fora da democracia representativa, começam a aparecer. Eu não quero soar, me parece bem pessimista, mas se a gente olhar a história do mundo deu merda várias vezes para várias civilizações, ou seja, as coisas melhoram e pioram também, às vezes pioram bastante. E, por fim, uma preocupação muito grande da minha parte diz respeito mais especificamente à questão da comunicação. Porque eu acho que a gente ainda não se tocou qual as consequências concretas dessa mudança de padrão de comunicação que as redes sociais significam, trazem para a organização política. Eu acho, por exemplo, que movimentos tipo esse da Índia, ou 2013, só foram possíveis porque eles, de fato, foram assim, causados por um tipo de ativismo, que é um ativismo digital, um ativismo virtual, que vai para a rua, mas sem a mediação posterior que os movimentos sociais têm. Então, é uma eclosão na rua de algo que estava, de uma relação que se dá no âmbito digital. E o problema da relação no âmbito digital, e aí que tem, a relação no âmbito digital ela tem custo quase zero. Então, você pode militar, pode falar o que você quiser, ofender as pessoas, defender, escrever grandes textos, e sequer se identificar. Do seu sofá, de cueca, você pode fazer isso. Não tem o custo de você ter que conversar com as outras pessoas, combinar as coisas, fazer cartaz, ir para a rua, tomar porrada da polícia, fazer um partido político, nada disso. Então, acho que essa lógica é uma lógica, na verdade, perversa e muito diferente do que a política foi até hoje, desde a Grécia até hoje. É claro que tem a mudança também das comunicações, quer dizer, a gente já sabe, o Manan apontou corretamente, eu acho, o fato que o advento das comunicações de massa trouxeram uma mudança bastante importante para a democracia representativa. Passou do sistema de partidos, da democracia de partidos, para uma democracia de público. Eu acho que é um bom ponto isso. E isso está ligado a uma mudança tecnológica que o rádio e a televisão trouxeram. Eu acho que agora, com as redes sociais e com a internet, a gente tem outra mudança tecnológica, mas eu temo que essa mudança tecnológica coloque em risco a própria operação da democracia, inclusive destruindo a possibilidade da democracia deliberativa, que é você dar razões e ouvir razões dos outros, mas, para isso, você precisa identificar a pessoa como responsável por aquelas razões. Não é simplesmente tomar o argumento, porque aí você pode falar um monte de fake news, falar um monte de bobagem, sem ninguém saber de quem é, e não importa, entendeu? Não tem valor nenhum. Mas tem um efeito, apesar de não ter um valor. Esse é o problema. E o efeito é um efeito forte. Então, eu acho que a gente, assim, estamos num ambiente que é um ambiente inexplorado, desconhecido da gente, mas que me parece que está ameaçando e está produzindo efeitos concretos rapidamente. Antes da gente figure out, antes da gente saber realmente o que é isso. Tá? Então, esses três fatores me levam a crer que existe mais coisas que simplesmente as questões constitucionais ou as questões das dinâmicas históricas do Brasil. Sim, claro. Não, só para aumentar a informação, aí, a lei das organizações criminosas, que é a 12.850, e a lei anticorrupção, que é a 12.846, e também a política de cooperação tributária, ela vem de 2013, isso é a base da Lava Jato. Sem essas leis não daria para condenar ninguém, e todas elas foram feitas pelo PT, em 2013. Então é uma distração meio grande aí, se for.
enfim, então acho que a gente vai se encaminhando aqui para o final. Se houver mais uma última pergunta, ou alguma angústia, ou alguma colocação que alguém queira muito fazer. Não. Tá bom. Aí dá um tempinho também, acho que os autores podem autografar aqui também um pouquinho os livros, e a gente pode aqui ficar um pouquinho... Oi. É isso, o pessoal lá fora também quer os autógrafos. Então, obrigado a todo mundo pela presença aí, mais uma vez, obrigado aos autores. Valeu.